Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um Papo Curto e Necessário. E o tema do vídeo de hoje é: que consciência é essa? Hoje, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra, né, que é a data de morte de Zumbi dos Palmares, que foi o grande símbolo de resistência e luta pela libertação dos negros no Brasil. E a nossa pergunta hoje é exatamente essa: que consciência negra é essa que só existe no dia 20 de novembro? Por que que o brasileiro ele tem o costume de comemorar determinadas datas como se fosse defensor das causas, mas que essa comemoração só existe, essa defesa só existe no dia da consciência ou qualquer outra, no dia da mulher, né? E aí existe o respeito, existe a colaboração, existe o cuidado, e no resto do ano comete atos racistas, feminicidas, xenofóbicos. Que consciência é essa que só existe quando lhe é favorável para a visualização, para ser bem visto na sociedade e que na frente dos outros evita determinados tipos de comportamentos, mas que dentro de casa ou qualquer outro ambiente que se sinta mais à vontade comete atos racistas? A gente me mostrou um vídeo ontem de uma família branca falando da senhora que trabalhava com ela, a família há 25 anos, e quando elas estavam sentadas comendo, famílias ricas, uma família rica, a senhora que trabalhava na casa há 25 anos, a mãe, né, a matriarca, disse que se a filha casasse, essa senhora acompanharia ela, passaria para ela. Daria, né? daria. Pronto, como se desse, eu vou te dar, né? Aí fala o nome da pessoa, que eu não vou citar, como se essa pessoa fosse mercadoria. Fosse uma posse, Como né? fosse uma posse, como se fosse uma herança, né? Como se ela não tivesse uma vida, como se ela não tivesse escolhas. Então, que tipo de consciência é essa que você às vezes nem ajuda as pessoas que integram a sociedade a alcançarem espaços iguais ou melhores que o seu? Eu sei que eu não tenho lugar de fala, né? Para mim é muito confortável estar falando sobre a questão da consciência negra por ser uma mulher branca, e cis, mas não é porque eu não faço parte desse grupo que eu não vou lutar por ele. Porque se as lutas fossem só responsáveis pelas pessoas que pertencem aos grupos, com certeza não teria uma força, a força que deve ter. A sociedade ela precisa lutar pelas... É engraçado, a gente chama minoria, né? Mas os negros são a maior parte do país. O Brasil é o segundo país negro no mundo, só perde para a Nigéria, que fica na África. Como é que a gente fala que os negros são minoria? Povo branco que gosta de ditar regras. Os negros são minorias aonde? E aí essa mudança de comportamento e de pensamento, ela tá no nosso dia a dia. A gente comete atos racistas sem perceber. Sem perceber. Chamar uma pessoa, bicho, aquele neguinho ali fazendo besteira. Vem cá, neguinho. Diga. Só podia ser preto. Só podia ser preto. Isso é coisa de preto. Isso é coisa de preto. Né? E tem coisas que a gente nem sabe a origem. A gente ficou assustado aqui que a gente estava pesquisando alguns termos, né, racistas aqui do dia a dia, e tem a questão nas coxas. Aí Pete fez assim, Eu tô assustada ainda, eu tô pensando nisso ainda. Por quê? Isso é feito nas coxas. Quando você fala que é feito nas coxas, é porque foi mal feito. Isso vem da época da escravidão, quando as telhas, essas telhas de sua casa, que provavelmente estão em sua casa, mostra aí, Pete, a telha ali fora. As telhas da sua casa eram feitas nas coxas das negras. Se você observar a telha, ela tem formato de coxa, de perna. Obrigada, Pete. Ó, formato de coxa. E aí é feito nas coxas, é feito ruim. Por quê? Porque era feito na coxa de uma mulher preta, né? Denegrir. A palavra denegrir, normalmente ela está vinculada a difamar, alguma coisa ruim.
E denegrir significa tornar-se negro, tornar-se escuro. Então a gente usa denegrir. Gente, não use mais denegrir. Por favor, não usem denegrir. Está abolido esse termo para utilizar como coisa ruim. Se o contexto for tornar escuro, você pode usar denegrir. Agora, se for de difamar, de coisa ruim, esqueça. Isso é racismo. Aquela peça que normalmente nos quartos tem, que o pessoal chama de criado mudo. Fala instantezinho a pecinha da cama, qualquer coisa. Porque o criado mudo era um escravo que ficava ao lado da cama do patrão, sem falar nada, analisando o sono. Se o patrão, né, o seu senhor, precisasse de alguma coisa, ele estaria ali para servir sem falar. A gente precisa se observar, porque a gente fala muita besteira. Meia tigela. Ah, não sei o que de meia tigela. Conte, Pete. Não, eu não consigo. Eu tô... É muito complicado porque, gente, eu não vou mentir, eu falava isso tudo. E eu assumo que às vezes até hoje eu falo e eu peço desculpa no ato. Sabe o que é pior? É você falar e não pedir desculpa. É bom você se reeducar. Então é isso, às vezes até hoje eu cometo alguns erros, mas aí eu peço desculpa. É racismo estrutural. É, exatamente. E aí eu gostaria de trazer a referência do livro Racismo Estrutural, de Silvia Almeida, para quem tiver interesse em pesquisar, porque ele existe sim, tá na nossa estrutura, tá na nossa criação, é parte da nossa identidade e isso continua sendo ensinado até os dias de hoje. Então é importante a gente ler Lugar de Fala, de Djamila Ribeiro, né? Tem outro livro dela, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Djamila Ribeiro também. Então, assim, o que não faltam é referências pra gente pesquisar. E a gente precisa, assim, é difícil, Pete, como você falou, é muito difícil a gente se reeducar, mas é necessário e sim, é possível. Então vamos parar de falar meia tigela, deixa eu explicar. Por que meia tigela? Explica. Por que meia tigela? Porque quando os escravos não cumpriam com as metas passadas pelos seus patrões, eles recebiam meia tigela de comida. Então eles passavam fome. Então o que é ruim normalmente é direcionado para os pretos. E vale lembrar que os escravos, eles não são escravos, eles são pessoas escravizadas. Porque quando a gente fala escravo, parece que deixa de ser gente. Porque foi isso que tentaram falar a vida toda. Então são pessoas escravizadas, eram reis, eram médicos, eram arquitetos, eram comerciantes, eram pessoas com profissões na África que foram trazidos para servir. E aí o preconceito é tão surreal, o racismo é tão inacreditável, que quando as pessoas querem tornar uma coisa, uma palavra ruim, boa, colocam branca no meio. Agora surgiu inveja branca. Quer dizer, quando inveja é uma palavra ruim, e aí bota um termo branco pra dizer que ela se tornou uma coisa boa. É como eu tenho inveja de você, mas eu... Mas é leve. É uma coisa leve. É uma coisa de boa. Na verdade é uma admiração. Né? Então eu gostaria nesse dia de mandar uma lembrança pro pessoal de Queimada do Rufino, a comunidade aqui de Barra do Mendes, que é uma comunidade quilombola extremamente significativa, importante para o município. Hoje eles estão lá comemorando, infelizmente eu não tive como ir, porque eu não tenho carro, né? Eu não tenho um carro particular. Então, de qualquer forma, tô aqui torcendo por vocês, acordei com vocês na cabeça e no coração. E vocês são incríveis. Todas as comunidades quilombolas de Barra do Mendes, mantenham a luta, a tradição de vocês. Eu tô aqui para poder fazer e tentar fazer o melhor para manter essas tradições, essa arte, essa cultura tão necessária para nossa vida, viu? Então, é isso, gente. Eu tinha anotado diversos outros termos aqui, mas não dá em 10 minutos. Eu vou ter que editar, não sei o que é que eu vou fazer para editar, porque eu não queria cortar nada aqui. Mas curtam, comentem, compartilhem, para que essas ideias deixem de ser só ideias, se tornem atitudes.